Olá, sou Jaime Pinto. Hoje é dia 11 de junho de 2022. Eu tenho visto notícias sobre tenho seguido notícias sobre a guerra na Ucrânia e estas são geralmente claras. Também tenho seguido comentários, mas os comentários são frequentemente contraditórios. Vejamos exemplos. Porque eu digo sempre isto. A informação às pessoas é, de facto, isto é factual. A Ucrânia está a perder. E não deveria perder. Mas a Ucrânia está a perder. E nós temos que dizer isto claramente. Na sua opinião, as verdadeiras intenções de Vladimir Putin? Bom, ele tinha intenções de ir entrar pela Ucrânia dentro, conquistar Kiev, substituir a direção da Ucrânia atual, e isso falhou. E falhou por incapacidade militar, por resistência daquele povo que é exemplar. Então, a Rússia está a ganhar e a Ucrânia a perder? Ou é a Ucrânia que está a ganhar e a Rússia que está a perder? Em que é que ficamos? Essa avaliação depende de quais os objetivos que tinha a Rússia e que tem a Rússia. E há quem diga que não se sabe quais eram esses objetivos, portanto não se pode dizer que a Rússia tenha sido derrotada em Kiev, que tenha retirado por ter sido derrotada, e há até quem diga que a Rússia não queria tomar Kiev, mas também há quem diga que a Rússia queria tomar Kiev. Então, quais é que eram os objetivos da Rússia? Isso é uma questão fundamental, percebermos quais eram e quais são os objetivos, para sabermos até que ponto a Rússia foi derrotada, não foi, está a ser derrotada, não está, e também para termos uma ideia de como é que poderá continuar esta guerra. Ora, para sabermos quais os objetivos da Rússia, penso que não há melhor método do que ouvirmos Putin. Ouçamos então palavras de Putin, algumas diretamente, algumas indiretamente. Por exemplo, o Putin disse a Durão Barroso em 2014, ou também algumas notícias do início da guerra, para percebermos quais eram os objetivos da Rússia. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. К распаду нашей единой страны привели исторические, стратегические ошибки лидеров большевиков, руководства КПСС, допущенные в разное время в государственном строительстве, экономической и национальной политике. Распад исторической России под названием СССР на их совесть. Sob ataque, todos os dias, todas as noites, os bombardeamentos têm continuado. A última noite foi particularmente violenta. Cândida Pinto e David Araújo, os enviados da RTP a Kiev, com quem voltaremos ao contacto mais à frente neste jornal. Como disse, a capital ucraniana está sob ataque russo. Quase 200 ucranianos já terão sido mortos. O presidente Zelensky recusa-se a abandonar o país e publicou um vídeo onde se mostra em pleno centro de Kiev. Fê-lo já depois do míssil ter atingido o tal prédio perto do aeroporto da capital. Foram várias as câmaras de... Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой. Não é verdade que Sergei Lavrov admitiu ou disse esta manhã que
o governo ucraniano tinha que mudar. Tinha que mudar, é isso. O Sergei Lavrov apenas repete aquilo, como todos os altos funcionários russos, aquilo que o Vladimir Putin já pronunciou. Sim, o governo tem que mudar, Moscou não está satisfeita. Quem tinha dúvidas, Putin reafirmou que quer controlar toda a Ucrânia. Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой. Anos da Crimeia. Exatamente. Foi nessa altura, isto foi em 2014. E ele na altura disse, não, o que está ali na Crimeia não são as Forças Armadas russas. São alguns russos que estavam a passar férias e que foram chamados pelos seus irmãos do outro lado e são umas milícias, mas garanto-te, disse-me ele, que se fossem as Forças Armadas russas, eu podia tomar Kiev em menos de 2 semanas. Isto não são as Forças Armadas russas. Putin comparou-se com o czar Pedro o Grande e, apesar das sanções que o país tem sofrido, acrescentou que a Rússia não voltará a ser uma economia fechada. Sorridente e aparentemente descontraído, Vladimir Putin conversou demoradamente com jovens empreendedores a poucos dias de se realizar o maior Fórum Económico Internacional da Rússia, na cidade de São Petersburgo, e não desperdiçou a oportunidade de se comparar ao czar Pedro Grande, agora que celebram 350 anos do seu aniversário. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. A identificação com um dos grandes heróis da Rússia serviu a Putin para justificar a invasão militar da Ucrânia. Он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией. Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы, там, его первых походах. Чего появились туда? Возвращал и укреплял. No encontro transmitido pela televisão, o presidente aproveitou para sossegar os russos, dizendo que o país não corre o risco de voltar aos tempos da cortina de ferro. Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя. Пытаются, условно, это к вам не имеет отношения, тем не менее, пытаются ограничить вывоз нашего удобрения. Цены поползли. У них, прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители. Опять цены взлетели до небес просто. Там уже моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем. Quem esteve atento às palavras de Putin, às notícias de princípio da guerra, quem se apercebeu das duas grandes colunas militares russas que avançaram em direção a Kiev, percebeu quais eram os objetivos de Putin. Aqui seguem exemplo duas pessoas que perceberam. Na sua opinião, as verdadeiras intenções de Vladimir Putin? Bom, ele tinha intenções de ir entrar pela Ucrânia dentro, conquistar Kiev, substituir a direção da Ucrânia atual, e isso falhou. A não a quer. A Rússia não quer a paz, tendo em conta os pressupostos de facto que existem neste momento. A Rússia o que quer é ou a Ucrânia toda, ou a Ucrânia como país fantoche, ou a Ucrânia como um país sem acesso ao mar e, portanto, um país inviável. Vimos isso desde o início, com a tentativa de invasão de Kiev e, portanto, com a queda do governo. Vemos isso com a insistência em Odessa, vemos isso com a tentativa de fazer um círculo à volta do centro da Ucrânia que isole a Ucrânia. Putin calculou que as Forças Armadas russas conseguiriam tomar Kiev em poucos dias e esse cálculo foi errado. Em que é que falhou? Bom, talvez Putin tenha pensado que uma parte significativa do povo ucraniano preferiria ser russo a ser ucraniano e por isso não iria lutar contra os militares russos. Talvez Putin tenha pensado que as Forças Armadas ucranianas ainda eram muito ineficientes. Talvez Putin tenha subestimado
as capacidades das Forças Armadas russas. Talvez Putin tenha sido mal informado pelos serviços de informação sobre a realidade da Ucrânia. Enfim, há várias hipóteses, mas penso que o que é certo é que, efetivamente, a invasão que Putin ordenou da Crimeia em 2014 não encontrou resistência. Os soldados ucranianos, em geral, ou não lutaram, ou até houve soldados que se juntaram à força invasora. Portanto, a invasão da Ucrânia em 2014 não encontrou resistência, foi coroada de êxito, e possivelmente isso induziu Putin e os chefes militares russos em erro, levou à conclusão de que os ucranianos ou não queriam, não tinham capacidade de se opor às Forças Armadas russas, e que, portanto, as Forças Armadas russas poderiam tomar Kiev e a Ucrânia em poucos dias. Isso realmente cometeram um erro de cálculo. Não sabemos exatamente que erro ou erros é que eles cometeram. O que sabemos é que erraram, tanto assim que a guerra dura mais de 100 dias se efetivamente a Rússia tivesse sido capaz de conquistar Kiev, prender as FIAs, prender ou eliminar as FIAs militares e as FIAs políticas, se tivesse conseguido depois desmobilizar as Forças Armadas ucranianas e colocar um governo de fantoches a mandar em Kiev, pois esta guerra teria sido curta, não teria havido muitas baixas militares russas, há muita perda de equipamentos, os custos elevados que a guerra está a ter, e Putin teria atingido 100% dos seus objetivos. Portanto, certamente que a conquista de Kiev teria sido essencial para o sucesso desta operação. Assim, a Rússia reduziu o âmbito da operação e está a dar particular importância ao Donbass e à Crimeia. Há quem diga que é por causa dos portos de águas quentes, que a Rússia quer, por um lado, beneficiar desses portos e, por outro lado, tornar a Ucrânia inviável, retirando à Ucrânia o acesso a esses portos. Mas, para além disso, existem razões relacionadas também com a exploração de gás e de petróleo, e exploração e venda de gás e petróleo, e para isso eu recomendo que assistam ao vídeo que eu refiro abaixo, aqui na página do YouTube. É um vídeo em inglês. Infelizmente nunca encontrei uma explicação em português tão completa e tão boa do significado desta guerra, do ponto de vista de exploração e venda de petróleo e gás natural. Mas penso que para quem quer perceber a fundo esta guerra, vale a pena absolutamente ver esse vídeo, que dura um bocadinho menos de 40 minutos, e realmente dá uma outra perspectiva. Eu acredito que para o Putin as questões históricas são muito importantes, assim como Pedro o Grande conquistou território para a Rússia, assim como Stalin conquistou território e criou a União Soviética. Putin quer ser um grande presidente e conquistar também território que engrandeça a Rússia. Portanto, penso para Putin a questão histórica é importante, e fico com a impressão que ele é até muito apaixonado pelo passado e pelas histórias do passado. Aquilo que me parece que o Putin não está a ter em consideração é que tempos houve em que as guerras eram disputadas entre nobres
tipicamente não eram os primeiros filhos e, portanto, não tinham herdado, e que a hipótese que tinham de conseguir ter de terrenos, conseguir ter posses, era precisamente destacarem-se na guerra e conseguirem conquistar territórios. E em tempos em que a agricultura e a mineração eram as principais atividades dos países, para países enriquecerem, podiam ter necessidade de conquistar novos territórios. Mas hoje estamos no século XXI. No século XXI, havendo atividades industriais, havendo até atividades, por exemplo, em novas tecnologias, em computadores, existe a hipótese de se aumentarem produções e de haver vendas e exportações para o mundo todo a partir de países que não tenham territórios particularmente grandes. Não é forçoso, não é necessário no século XXI países conquistarem territórios para se engrandecerem, para terem crescimento económico, para haver melhoria da vida das pessoas, e também mais poder por parte das autoridades políticas. É claro que Putin, nesta matéria, tem uma visão que não é realmente típica do século XXI, mas que tem alguma razão de ser, porque a Rússia vive, quer dizer, para a Rússia é muito importante a produção e exportação de petróleo e de gás natural, e se percebermos qual o significado, enfim, olhando para a perspectiva da produção e exploração, venda, produção, enfim, extração, transporte e venda do petróleo e gás natural, se olharmos para este conflito, para essa perspectiva, percebemos porque é que para a Rússia, muito particularmente, a parte leste da Ucrânia e a Crimeia têm uma importância muito grande. Há um vídeo que explica isso em inglês, que eu recomendo. Nada tem a ver com a autoria desse vídeo, com quem fez o vídeo, mas recomendo. O aspecto positivo da Rússia estar interessada em dominar a Ucrânia, ou pelo menos uma parte ou partes significativas da Ucrânia, é que isso torna ainda menos razoável, torna ainda mais completamente irracional e inaceitável o uso de alguma arma ou de armas nucleares. Lembremos que quando houve a explosão de Chernobyl, foram contaminados com radioatividade terrenos na Ucrânia, na Bielorrússia, na Rússia, mas houve poeiras radioativas que foram levadas pelo vento até bem mais longe. Houve chuvas que trouxeram essas poeiras para a terra e contaminaram uma faixa de terreno na Finlândia e na Suécia. Foi assim que o mundo ocidental descobriu que tinha havido uma explosão na central nuclear de Chernobyl, porque inicialmente a União Soviética não deu notícia, não reconheceu a explosão na central nuclear. Só depois do Ocidente ter descoberto e ter pressionado é que então a União Soviética, externa e internamente, assumiu que tinha havido a explosão nuclear. E o Ocidente ficou com a certeza por causa da contaminação radioativa de uma faixa da Finlândia e da Suécia. Portanto, o uso de armas, de alguma arma nuclear num país vizinho seria sempre muito arriscado por parte da Rússia. Haveria sempre a hipótese de se levantarem poeiras radioativas e de irem contaminar a Rússia, a Bielorrússia, mas ainda menos sentido faz o uso de armas nucleares quando a Rússia quer preferencialmente todo o território
quer ficar a dominar todo o território da Ucrânia, mas se não todo, pelo menos duas partes substanciais por motivos que têm a ver realmente com com o petróleo e gás natural, para além de questões de produções de cereais e de portos. Mas penso que para a Rússia a questão as questões do petróleo e do gás natural são ainda mais importantes. É claro que utilizar realmente armas atómicas seria arriscadíssimo para a Rússia, que é um país vizinho da Ucrânia, e seria iria completamente contra a ideia que o Putin tem usado, iria contra a propaganda do Putin, que está a libertar a Ucrânia e a combater os neonazis na Ucrânia e a libertar a Ucrânia de nacionalistas e neonazis, e que está a salvar os russos que estavam a ser mortos no Donbass. Portanto, é essa propaganda que a Rússia faz. Essa propaganda pegou pouco em Portugal, mas houve zonas do mundo em que pegou. Veja-se, por exemplo, um discurso de Lula da Silva, candidato à presidência do Brasil e que já foi presidente no Brasil, e que diz que Zelensky tem tanta responsabilidade pela guerra com Putin, e ainda faz uma referência ao consumo de droga, o que significa que Lula da Silva foi claramente influenciado pela propaganda russa, que procura convencer o mundo que Zelensky é nazi e drogado. E para isso houve um canal de televisão que inclusivamente adulterou vídeos. Isso foi já mostrado aqui em Portugal, por exemplo, no programa Polígrafo da SIC, mostrou os vídeos originais, depois os vídeos adulterados, em que o Zelensky recomenda o uso de drogas, em que aparece o Zelensky com droga à frente. Portanto, o Putin quer convencer o mundo que está a conduzir uma guerra para libertar a Ucrânia dos neonazis e dos drogados, e realmente se usasse a arma atómica, e realmente se usasse uma arma nuclear, ficaria certamente a Rússia ficaria mais isolada, haveria ainda menos hipótese de outros países acreditarem na propaganda russa. Portanto, penso que o uso de armas atómicas para Putin tem interesse essencialmente como ameaça, porque há pessoas que ficam com medo e que ficam a pensar, não se pode enviar armas para a Ucrânia e tal, porque senão Putin pode ficar humilhado e usar armas atómicas, e isso pode ajudar o Putin a ter mais sucesso na guerra na Ucrânia, a conquistar mais território com mais facilidade. E quem sabe se o Putin conseguir que internamente dentro da Rússia esta guerra ainda venha a ficar bem vista por conquistar território, se Putin conseguir isso, que não sei como é que esta guerra vai acabar, naturalmente, mas penso que ainda está tudo em aberto. A Rússia pode vir a conseguir efetivamente conquistar muito território, pouco ou nenhum. Eu penso que ainda está tudo em aberto, mas se realmente Putin conseguir assustar muito os países ocidentais, e se países ocidentais reduzirem o apoio à Ucrânia, pois isso pode ajudar para que ele seja bem sucedido aí. E se for bem sucedido aí, não sabemos se no futuro não voltará a fazer novas invasões, não é? Foi por ele considerar que foi bem sucedido na Geórgia e na invasão da Crimeia, que agora tentou esta invasão da Ucrânia, não é? E que está agora, se não conseguiu toda a Ucrânia, pelo menos é tentar conquistar mais alguma faixa ou faixas de terreno na Ucrânia. Se ele com a ameaça da bomba atómica conseguir
assustar o resto do mundo e conseguir apresentar à população russa esta guerra como uma vitória, não sabemos se não virão aí mais guerras no futuro. Recomendo que vejam o vídeo que está abaixo aqui na página do YouTube. Não tenho qualquer relação com o autor do vídeo, não tenho qualquer relação com o vídeo, mas se este meu nos mostra palavras de Putin que nos dizem o que é que ele idealmente queria que era atingir, o vídeo abaixo explica os motivos de Putin do ponto de vista de extração, transporte e comercialização de petróleo e gás natural. Esta é uma área que é absolutamente fundamental para a Rússia, que explica muito da realidade da Rússia em décadas passadas. Acredito que quem veja este vídeo que está aqui abaixo, tenho o link aqui abaixo, quem veja esse vídeo chegará ao fim e dirá: já percebo porque é que Putin decidiu invadir a Crimeia em 2014 e lançar a guerra no Donbass. Este vídeo explica muito, porque por um lado existem questões históricas, a Rússia já tinha dominado a Ucrânia antes mesmo de ser criada a União Soviética, mas por outro lado os interesses na área de petróleo e gás natural são importantíssimos para a Rússia, e este vídeo que está aqui abaixo explica muito bem essa realidade. Tem mapas, mostra oleodutos não só da Rússia para a Europa, mas entre países da Ásia Central e a Rússia. Este vídeo abaixo recomendo, porque penso que é fundamental para se perceber a Rússia das últimas décadas, para se perceber esta guerra e também para se perceber porque é que a Rússia vai ser um problema enorme para a Europa nas próximas décadas. Porque é que a Rússia vai ter todo o interesse em promover partidos de extrema-direita, partidos de extrema-esquerda dentro da Europa, de estabilizar eleições. Porque é que a Rússia vai ter interesse nas próximas décadas em fazer tudo para fazer descarrilar a Europa. Não só era do interesse da Rússia, muito particularmente desde 2014, atacar a Ucrânia, destabilizar a Ucrânia, mas vai ser fundamental para a Rússia impedir que a União Europeia siga os seus planos de progresso, o seu caminho na área de energia nas próximas décadas. Isto poderia não ser assim se a Rússia tivesse a aproveitar o muito dinheiro que recebe da venda de petróleo e gás natural para ela própria encontrar um caminho de futuro, mas infelizmente a Rússia não está a levar por diante um caminho de futuro. O que quer sim é travar, quer, utilizando terminologia marxista, a Rússia é reacionária e quer travar quem seja progressista. Não tem um projeto futuro e a Rússia quer travar quem tenha. Quer manter a realidade atual, porque a mudança que a Europa quer vai ser desastrosa para a Rússia a concretizar-se. E, portanto, isto, vendo o vídeo que está abaixo, perceberemos porque é que será muito mais compreensível esta guerra que está na Ucrânia, mas perceberemos também porque é que o Putin tanto se tem empenhado em destabilizar a Europa e porque é que é previsível que se venha a empenhar ainda mais, porque é que é previsível que se venha a empenhar ainda mais a destabilizar a Europa. Eu penso que é fundamental que nós europeus tenhamos consciência de que a Rússia vai querer destabilizar a Europa, e era fundamental que os líderes europeus também tivessem essa consciência. E há líderes fundamentais, como por exemplo Macron, que não estou nada convencido, tem essa consciência. Ele tem muitas conversas com o Putin, e a minha aposta é que essas conversas
não tem servido para a Europa ter qualquer tipo de boa influência no Putin, tem sim servido para Putin assustar e desorientar o Macron. Penso que quem está a conseguir ter uma influência negativa penso que quem está a conseguir ter uma influência é o Putin no Macron e não o Macron no Putin, e penso que essa influência é negativa, porque o Putin quer, o que é muito claro para quem veja o vídeo abaixo, o que Putin quer é destabilizar a Europa, perturbar, impedir a Europa de atingir as suas metas. Portanto, sendo certo que ele nada tem a ver com o vídeo que está abaixo, eu recomendo absolutamente que o vejam, são quase 40 minutos, o vídeo é em inglês, mas eu penso que é um vídeo fundamental para se perceber o que está a passar do ponto de vista dos interesses de extração e comercialização de petróleo e gás natural. É um vídeo fundamental então para percebermos esta guerra e para percebermos muito mais sobre o passado das últimas décadas da Rússia e sobre aquilo que podemos esperar para o futuro. Portanto, vejam o vídeo que eu apresento aqui, o link. Eu não o fiz, não tem nada a ver com o vídeo, mas recomendo absolutamente. Espero que tenham gostado e peço a quem gostou que faça gosto e que subscreva este canal. Até breve, espero eu.